Hoje você vai aprender a criar um filtro com várias molduras e você vai trocar ela usando aqueles botões, aquelas bolinhas que aparecem embaixo dos filtros, igual você está vendo aqui do lado, tá? E se esse é o primeiro filtro que você está criando, eu recomendo que você veja a playlist para iniciantes aqui no canal. A gente vai usar o software MetaSpark, né, para filtro de Instagram. Então, dito isso, a gente pode seguir para o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, hein? Vamos começar então. Para criarmos um filtro com várias molduras, precisamos das imagens dessas molduras. Essas imagens precisam estar em 1024 por 1024 pixels, é quadrada, tá? E estar em PNG, porque ela precisa ser transparente, ok? Então eu vou mostrar como eu vou adaptar a minha imagem aqui e você pode fazer de qualquer jeito. Não importa se você fez no Photoshop, no Illustrator ou nada disso, só precisa estar nesse formato, beleza? Então vamos lá. 3 arquivos de molduras, tá? Que eu vou fazer o exemplo com 3, mas do jeito que eu vou fazer aqui dá para fazer até com 10. Se você usar Screen Tap dá até para fazer mais, mas eu pessoalmente acho um exagero. E difícil também de manter tantos arquivos em alta qualidade dentro do seu projeto, pode ser que fique muito pesado. Eu não faria com mais de 10, eu não faria nem com 5, para falar a verdade, eu acho muita coisa. Ok? Mas vamos lá. Tenho meus 3 arquivos aqui, e eles estão o 1, que é essa aqui, ó, usa imagens 1024 por 1024 achatadas, no formato de moldura, e eu fiz no formato que vocês geralmente fazem quando vocês vão fazer, que é no formato de Stories, ok? Mas a gente vai adaptar eles para funcionar corretamente. Então, para eu não ter que ficar ensinando em todos os softwares, eu vou ensinar no Photoshop, que é o mais comum, e depois eu vou ensinar uma maneira bem legal também. Então, primeiro, vamos para o Photoshop. Então, no Photoshop é muito simples de fazer, tá? Eu vou arrastar aqui a minha textura para cá. Aí eu vou vir aqui em cima em imagem, se eu tiver em inglês vai estar image, tamanho da imagem ou image size. E aí, eu vou desativar essa corrente aqui, né? Porque ela mantém a proporção da minha imagem. Vou tirar a opção aqui de porcentagem, vou colocar em pixels e vou colocar aqui, ó, 1024 por 1024, ok? E vou dar um ok, e aí ele vai achatar a imagem. Você vai falar, Kevin, mas está achatada a minha imagem, o que eu faço? Ah não, eu não quero, eu quero que ela fique na tela inteira. Calma, que depois no Spark a gente vai esticar ela. A gente só faz esse formato, porque nesse formato o Spark renderiza com a maior qualidade possível. Mas tá, Kevin, eu não uso Photoshop, eu não sei, eu não pago, eu não quero piratear, eu uso Canva ou eu uso qualquer outro software, etc. Como que eu faço para fazer esse ajuste? Então vamos lá para essa opção agora. Então eu deixei um link para links úteis e tenho Moldura Resizer, que é uma ferramenta que eu criei aí com a ajuda do ChatGPT para deixar as imagens no tamanho certo lá para o Spark, tá? É bem facinho de usar. Então você vem aqui em escolher arquivo, deixa eu até pegar o caminho da minha pasta aqui, ó. Pegar o caminho da pasta. Só dá para fazer com um arquivo por vez, tá, gente? É uma ferramenta bem simples mesmo. Clicou, ó, peguei um, tem que ser arquivo PNG. Clico em redimensionar. Aí você vai ver lá em cima que ele está carregando. E ele vai dar pra gente já a imagem no tamanho que a gente precisa. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Então eu vou clicar com o botão direito, salvar imagem como. E vou salvar aqui, ó. Vou salvar até por cima da minha. E vamos abrir ela aqui no Photoshop para a gente ver. Vamos ver se ela tá com 1024 por 1024 mesmo. Tamanho da imagem, 1024 por 1024. Então ela já fica no tamanho certo, é só a gente fazer com as outras também. Aqui, ó, a imagem 2, redimensionar. Vamos salvar ela aqui também. E vamos fazer o mesmo com a imagem 3. E é óbvio, né, gente? Se você tem 10 imagens de molduras, você tem que fazer com as 10. Então aqui eu fiz porque muita gente tinha dificuldade nessa parte de achatar as imagens. Agora, sem dúvida, essa ferramenta gratuita para você tá aí nos meus links úteis, tá? Só dá uma olhadinha aí. Eu vou salvar ela aqui e agora a gente já pode partir para o Spark, porque agora a gente já tem, né, as nossas imagens no formato certo. No Spark nós vamos criar um projeto em branco, né, um projeto de compartilhamento que é o Sharing Effect. Então aqui na página inicial do Spark a gente clica em Sharing Effect. E aí o Spark vai abrir para a gente um projeto limpo que é feito para compartilhamento, ou seja, para você compartilhar em Stories e Reels, que é o que a maioria das pessoas que usa o Spark quer, né? Vazio aqui no Spark. E eu vou mudar aqui o vídeo de pré-visualização, né? Para a gente conseguir ver
a nossa moldura ali, né? Vou colocar esse gramado aí que fica mais fácil, ok? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai importar as nossas texturas aqui para dentro do nosso projeto. Mas para a gente não ter nenhum problema para essas texturas ficarem em má qualidade, vamos desativar a compressão automática das texturas. O Spark, por padrão, todo projeto que você abre, ele vem configurado para automaticamente comprimir todas as texturas. E isso pode fazer com que as suas molduras, né, elas baixem a qualidade, fiquem todas estouradas dentro do Instagram. Então a gente vai desativar. Eu recomendo você fazer isso sempre que você começar um projeto. A compressão ela é sim útil, mas quando você está num nível mais avançado, e a automática não. Eu acho legal você ir caso a caso e ver o que funciona melhor. Então vamos lá em cima, aqui ó, em cima da minha cabeça, né? Deixa eu até me tirar daqui. Ó, vou botar aqui ó. Vou lá em cima em Project. Aí a gente vai vir aqui em Properties, que são as propriedades do projeto. Tá? Então, essas configurações que a gente está fazendo, ela só vale para esse projeto especificamente. Se você abrir um outro projeto, você vai ter que configurar isso de novo, ok? A gente vai vir aqui em Compression, que é, né, a compressão, e no modo padrão de compressão, que é o Default Compression Method, aqui que está automático, a gente vai deixar em None. Agora, sempre que a gente jogar uma textura nova aqui, ela não vai ser comprimida. Vamos testar? Vou pegar aqui as minhas texturas, né, que a gente já adaptou, e eu vou clicar e arrastar elas para dentro do nosso projeto. E olha só, aqui já abriu do lado, ó, com todas as compressões desativadas, beleza? Então agora a gente pode seguir para a próxima parte. Um tutorial de como criar uma moldura simples no Spark. Então, se você quiser dar uma olhada nele, se você quiser criar uma só e não várias, né? Mas eu vou recapitular aqui um pouco mais rápido, tá? Porque como eu já tenho vídeo, né? A maioria das pessoas eu acho que já sabem fazer. Mas vamos fazer aqui rapidinho. Talvez você consiga acompanhar até por esse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né? Depois de importar as imagens, é criar o objeto que vai segurar essas imagens das molduras aqui. Esse é um objeto 2D que a gente chama de retângulo, ok? Então, não é 3D, ele é 2D e vai ocupar o espaço todo da tela. Então aqui na cena, que é onde eu estou com o mouse, eu vou clicar com o botão direito, adicionar objeto, né, que é a primeira opção, e a gente vem nessa opção aqui que se chama retângulo, ok? Aí ela já vai criar um canvas para mim. O canvas é o lugar onde a gente coloca os objetos 2D e o retângulo dentro dela, tá? Agora, com o retângulo selecionado, tá vendo que ele está azul aqui, a gente vai vir aqui para o outro lado da tela, onde eu estou apontando, onde meu mouse está, que a gente tem todas as opções desse retângulo. Então, em Width e Height, seria comprimento e altura, a gente vai definir o tamanho dele. E quando eu clico aqui no número, ele me dá a opção Fill Width, que é para preencher todo o comprimento da tela. Então vou clicar nela e você vê que o nosso retângulo fica aqui do tamanho da tela. E o Fill Height, a mesma coisa que a gente fez ali, para ele ficar no tamanho, na altura também, ok? A gente tem esse retângulo em tela cheia, eu reparei aqui, né? E é uma coisa que eu também sempre faço, além de desativar a compressão, é mudar o tamanho do simulador. Por quê? Por algum motivo, o tamanho que fica aqui não é o tamanho real que vai lá para os stories, tá? A proporção que a maioria dos celulares usam, inclusive os iPhones, é a de 9:16. E ele vem configurado aqui como iPhone 13, mas no iPhone 13 não fica desse jeito o filtro. Então o jeito que eu mais gosto de usar, que é o mais parecido com a maioria dos celulares, é a opção de iPhone SE. Então eu clico aqui ó, nessa setinha, tá vendo embaixo do meu simulador. Aí eu tenho aqui iOS Devices, né, que são os iPhones, e vou colocar aqui iPhone SE. E agora sim, ele vai ficar numa proporção mais parecida com o que a gente usa mesmo no dia a dia. A gente precisa definir o visual desse retângulo, ou seja, a gente precisa usar as nossas imagens de molduras, né, nesse retângulo. Então, para a gente definir o visual de um objeto, a gente cria um material para ele. Então, todo objeto que você abrir, né, ou a maioria deles, tirando as luzes e outras coisas, enfim, coisas um pouco mais avançadas. Aqui, no mesmo lugar que eu defini o tamanho dele, eu tenho a opçãozinha aqui que se chama Materials, que é exatamente o material, né, que é o que eu acabei de falar. E aí você tem esse botãozinho de mais, que quando a gente clica nele, ele cria um novo material e já aplica ao nosso objeto. Você pode ver que aqui na esquerda, ó, ele apareceu aqui também, material 0. Inclusive, vou clicar 2 vezes nele para renomear para molduras.
Ok, ok. Agora, com ele selecionado, né? Se eu não tiver, não aparece nada ali. Vou selecionar o meu material de molduras que está aplicado no meu retângulo. Lá em cima aqui, ó, Shader Type, eu vou mudar para Flat. Okay? Aqui é só porque a gente usa Flat para objetos 2D, né? Explico melhor em outros vídeos, só para a gente não perder tempo, ok? Então, deixamos em Flat. E outra coisa também que eu explico em outro vídeo, aqui embaixo ó, a gente tem Advanced Render Options. Desativa essas duas opções. Não é para você fazer isso sempre, mas em molduras e LUT ou qualquer coisa que você use 2D, assim que você quer que fique na tela o tempo todo, você desativa. Mas se você quiser entender melhor como isso funciona, tem um vídeo no canal que chama só Advanced Render Options. Pesquisa lá que eu explico legalzinho como funciona e quando você tem que usar, ok? Isso é só para quem quer ser mais avançado aí no software. Então, vamos para o próximo passo. Agora, aqui com o material aplicado, eu tenho a opção de cor, de textura, etc., que eu explico em vários outros vídeos, tá, gente? Mas aqui o que a gente quer é a opção de textura, que é onde a gente coloca uma imagem no nosso objeto. Então, se eu vier aqui selecionar, né, nessa setinha para baixo, ela vai aparecer todas as texturas que a gente importou para dentro do nosso projeto. Se eu colocar um, ele vai dar aqui, né? Aí você pode falar, Kevin, então é só isso? Então, na verdade, não. Porque aqui ele está ficando com a textura do tamanho da tela. E se o tamanho da tela tiver a mesma proporção da sua textura, vai dar certo. Mas se ele tiver um tamanho diferente, ele vai esticar ou até mesmo achatar. E aí pode perder alguma informação ou coisa assim. A maioria vai usar um tamanho parecido com esse, então às vezes fica imperceptível, mas é legal a gente garantir aí, né, para o nosso cliente que o filtro dele vai funcionar da melhor maneira possível em todos os aparelhos. Então se eu mudar aqui, por exemplo, para o iPhone 13, ó, você vê que ele esticou ali, não é isso que a gente quer, ok? Então, como a gente está fazendo aqui um modelo simples, a gente vai configurar de uma maneira que se o tamanho da tela for diferente, a imagem vai se adaptar, mas pode ser que ela corte os cantos, ok? Para ficar na proporção certa. Então, se você for fazer uma moldura dessa, a minha aqui já está errada, por exemplo. Você tem que fazer o texto mais centralizado, ok? Porque daí se for cortar, não vai cortar coisas importantes, né? Vai cortar apenas imagens ou fotos ou coisas assim. As coisas importantes você deixa mais centralizado, porque pode sim cortar, dependendo do tamanho da tela, ok? Mas, né, vamos testando e vendo aí de projeto a projeto. Então, primeiro a gente precisa configurar, né, ele para funcionar corretamente. Então, para isso, a gente vai ter que usar a programação visual do Spark, que a gente chama de Pets, e a gente faz ela no Pet Editor, ok? Então, para abrir o Pet Editor, você pode apertar no seu teclado aí Ctrl Alt P, ele vai abrir aqui embaixo, ou você pode vir aqui, ó, em View, aqui em cima a opção View e a primeira opção que é Show Pet Editor, ok? Agora, para não ficar na frente da programação aqui, eu vou me arrastar aqui para cima. Então, aqui a gente faz os adesivinhos, né? Que são a nossa programação, a nossa lógica, ok? Então, para mandar as coisas para essa lógica, sempre a gente usa essa setinha aqui na frente dos valores. Então, a gente tem o valor de textura, que a gente selecionou a nossa imagem ali, ó. E na frente dele tem uma setinha. Clicou nela, você já vê que ela é enviada aqui para a nossa programação. E agora a gente pode fazer interações com ela, como por exemplo, ligar uma textura, ok? Então se eu pegar a minha textura 1 aqui, né, arrastar para cá, ó, ela vira um pet também. Vou até aumentar aqui um pouco o zoom para vocês verem melhor. E aí eu posso arrastar aqui a entrada dela de imagem. E olha só, ela mudou a imagem ali, tá? Então isso é o jeito básico de como funcionam os pets. Mas qual que é a diferença de fazer daqui para ali? É que aqui a gente pode colocar interações e modificações e coisas do tipo. Então é isso que a gente vai fazer a princípio. Então como eu ensinei lá no tutorial de moldura simples, né? A gente vai usar um pet da Library. A Library é o acervo gratuito de itens do Spark, que fica nesse íconezinho que tem uma pastinha com o símbolo de mais. Então eu vou clicar nele, ok? E vou pesquisar aqui por Fit, porque o pet que a gente quer é esse aqui, ó, Texture Fit. É um pet personalizado que foi criado pelo Denis Sociev, muito útil, já usei em vários tutoriais, ok? Então vou dar aqui um Import Free. Ele vai fazer o download e vai aparecer aqui do lado para mim, ó.
Tá vendo? Já apareceu o Texture Fit. Depois que aparecer, você já pode fechar a janela. Esse patch, eu vou até renomear aqui, porque ele fica mais bonitinho, ele está muito grande o nome, tá? Esse patch, ele serve para você manipular um objeto dentro, não, uma textura dentro de um objeto. Então ele não vai simplesmente seguir o tamanho do objeto, ele vai seguir a proporção que a gente decidir. Então eu vou arrastar ele aqui para dentro. E aí você vê que ele tem várias entradas, né, que são essas setinhas, e uma única saída, que é a saída da textura. Aqui na entrada, a gente vai colocar a nossa textura, certo? E na saída, eu vou colocar a entrada do meu material. Aí você já vê que ele tem aqui alguns campos para a gente preencher. A gente vai usar somente esses dois nesse tutorial, que é o Texture Size. Aqui é a proporção da nossa imagem. E a gente quer a proporção padrão, que é a mais utilizada pelas telas, que é, como eu disse para vocês, a de 9 por 16. Aí você vê que ela já ficou certinha ali. E o Target Size, quando a gente deixa aqui em 0, ele já entende que é o tamanho da tela. E agora sim, quando eu colocar aqui como iPhone 13, ele vai manter a imagem na proporção que a gente decidiu, que é de 9 por 16. Então olha só, a imagem não está esticada e nem achatada, porém, como eu disse para vocês, ela cortou um pouquinho. Então por isso que era importante deixar as informações mais centralizadas. Mas foi até bom não ter deixado para poder explicar isso para vocês. Mas é isso, né, gente? A gente vai testando. E eu sei que a maioria dos celulares usa essa resolução aqui, ok? Só falo mesmo para vocês tomarem cuidado. Ah, Kevin, mas não é ruim cortar? Não é melhor ela espremer? Então, não, porque aí vai ficar esquisito, né? Imagina você vai fazer um filtro de aniversário, você coloca a foto de uma criança, aí a criança fica espremida assim, toda feia. Não, é melhor a foto ficar na qualidade original. Se você quiser, né, que ela fique ela se adapte certinho e apareça tudo, aí você vai ter que ver os outros tutoriais de moldura que são um pouco mais complexos. Moldura de 2 pontos, moldura completa responsiva, cada um vai sendo mais avançado que o outro. Até o de moldura de político que eu fiz, ele mantém embaixo. Então você vai dar uma olhada. Mas nesse vídeo aqui a gente vai usar a moldura simples, que é a mais prática, ok? Vamos continuar então. Uma recapitulação, né, da moldura simples, para quem até às vezes tinha alguma dúvida no outro vídeo. Espero que tenha tirado nesse aqui. Agora sim a gente vai começar a colocar várias molduras, ok? Então vou abrir aqui de novo o meu Pet Editor, tá? E do mesmo jeito que a gente fez essa configuração para uma moldura, ela vai servir para várias molduras, ok? Então, para isso a gente vai usar um patch que se chama Option Picker. Então vou clicar com o botão direito, vou aqui em Option Picker. E esse Option Picker, ele faz o quê? Ele pega um número que está aqui em cima, que é a opção, e vai ser, a gente pode chamar de opção selecionada. E de acordo com o que você colocou nos valores abaixo, ele vai mandar um sinal para frente. Então aqui ele está como número, a gente vai nessa opção aqui embaixo de number e vai mudar para textura, porque a gente quer várias texturas. E aqui nesse tutorial eu vou fazer com 10. A gente tem 3 imagens, mas a gente vai repetindo elas, ok? E aí eu vou aqui nesse branquinho que aparece aqui embaixo quando eu passo o mouse e vou clicar e arrastar para ele deixar com 10 opções, ok? Agora eu vou excluir essa imagem aqui que a gente fez na moldura simples. Eu vou ligar o meu Option Picker aqui no meu Texture Fit e agora eu vou selecionar aqui cada opção de moldura. Então a minha primeira moldura vai ser a 1, a segunda a 2, depois a 3, depois a 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, ok? Aí vocês viram que já apareceu ali, né? E o que que acontece? Quando eu mudo o meu número aqui de option, ele está em 0, ou seja, ele está na primeira opção. Se eu mudo o número para 1, ele vai para a segunda opção. E aí ele muda a textura aqui. Ao invés dele enviar essa textura para os pets, ele vai enviar a segunda. E se eu colocar em 2, ele vai enviar a terceira. Olha só. E assim por diante, né? Então o 3 aqui não foi, por algum motivo. Ah, ele foi sim. É só que ela não tem o número na tela. Tô moscando. 4, 5, 6, 7, 8 e
9, ou seja, 10 opções. Aqui você pode fazer mais opções, ok? Mas se a gente for usar os botões, por exemplo, só dá para fazer 10, né? Sem usar o script só dá para fazer 10. Aí com o Screen Tap dá para usar mais, mas eu acho que tipo, você vai fazer a pessoa clicar muito até chegar numa opção. E eu acho 10 já muita, tá? Como eu já disse. Ok? E se você quiser ter uma opção que não tem nada, você pode deixar uma das opções aqui como none. Olha só. Então eu deixei a quarta aqui como none. Vou até dar um reset aqui. Ó, então 0, primeira opção, 1, segunda opção, 2, terceira opção e o 3 sem nada. Ele fica sem nada. Então, Kevin, eu quero a opção tal sem nada. Só deixar em none aqui. Pode ser inclusive a primeira opção, pode ser sem nada, né? Quero só na segunda. Então, a primeira sem nada, segunda com moldura, ok? Então espero que tenha ficado claro isso aqui, que agora a gente já pode partir para o próximo passo, né? Que é fazer alguma coisa controlar esse número, né? Então é o que a gente vai escolher para mudar, que vai controlar esse número, que vai mudar a moldura lá na frente. Bora lá? Você está achando muito difícil, muito complicado, queria um jeito mais prático de fazer? E se eu falar para você que tem? Se você assinar o clube de membros, você vai ter acesso a muito conteúdo legal, muitos blocos, que são como templates que a gente joga dentro dos filtros. E olha só o bloco que eu fiz, exclusivo para os assinantes, para criar várias molduras, e você vai me falar se não vale a pena ou não. Olha só, você vai acessar lá o clube de membros e você vai ter acesso a esse arquivo aqui, ó, que é o várias molduras. Esse é o nome do bloco. Clicou, arrastou ele aqui para o Spark, né, para os assets, arrastou ele aqui para cima e aí vamos selecionar as nossas imagens aqui, né? Então até criei uma nova aqui. As imagens têm que ser preparadas lá pelo resizer, igual eu mostrei para vocês, né? Também aqui desativar a compressão, ok? Só que a gente joga elas aqui, ó. E aqui, quando eu clico no meu bloco, aparecem as opções dele e eu posso colocar até 10 molduras aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3. E aí eu tenho um exemplo e vou para 1, 2, 3 de novo, depois o exemplo, mas é claro que se você tiver 10, você pode colocar as 10. Aí aqui você coloca a quantidade de molduras que você tem, no meu caso aqui é 10, e olha só que legal, você pode usar ela tanto com o Screen Tap, como com o Picker, né, que é o seletor lá de botões. Se você for usar com o Screen Tap, você vai colocar a quantidade aqui e depois quando você clicar na tela, ó, ele já vai estar funcionando, olha só. Torne-se membro agora mesmo, ok? E se você colocar com o Picker, né? Aí é só você ligar aqui via Pet Editor, né? O Picker UI. O Picker, para quem não sabe, são aqueles botões, né? Então, coloquei aqui os botões, ligo o seletor do Picker e coloco aqui, ó, o Option Index nele, ok? E aí ele vai funcionar também. Mas para o seletor, né, que no caso o Picker funcionar, você tem que desativar o Screen Tap, ok? Então, caso for usar o Picker, desativa o Screen Tap. Se for usar o Screen Tap, aí é só deixar ativado. Olha só como é que foi rápido. Em 2 minutos aqui eu expliquei como usa e fiz um efeito aqui com várias molduras. Então, se você quer ter essa praticidade no seu dia a dia para entregar seus trabalhos para os seus clientes, assine o clube de membros aí a partir de R$ 15 e tem acesso a não só esse bloco, como vários outros que eu mostro aqui no canal. Beleza? Mas, né, você não é obrigado a comprar e eu tô te ensinando a criar o seu do zero aí gratuitamente, então pode voltar lá pro tutorial. Agora, para você criar os botões, você precisa ter uma imagem para esses botões, certo? Eu tenho algumas aqui que é só um exemplo, tá? Você pode usar quais você quiser. Eu gosto de usar em JPEG porque fica mais leve e ele tem não tem necessidade, né, de ser um negócio pesado, porque é uma coisa que vai aparecer só para o usuário, não vai aparecer, né, depois que postar. Então tem essa aqui de exemplo. Eu tenho de 1 a 10. Eu fiz em 512 por 512, mas você pode fazer até em 32 por 32 pixels, que ele dá certo, porque fica bem pequenininho lá no filtro, ok? Então eu vou importar aqui para dentro do meu filtro. Você precisa estar com aquela opção de compressão desativada, senão ele não funciona nos botões, ok? Então, importei aqui. Agora eu vou criar um pet, né? Vou clicar com o botão direito aqui e vou criar um pet chamado Picker UI. O Picker UI é exatamente os botõezinhos que a gente vê nos filtros. Então aqui eu tenho uma opção de textura para cada uma
das opções que a gente manda para frente. Então, como eu disse para vocês, ele tem apenas 10 opções. Então, vou selecionar os números que eu acabei de importar. 1, 2, 3, contem comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí você fala para mim, Kevin, mas eu só vou usar 5 opções, eu preciso do número 10? Não, aí você vai fazer só até o 5, né? E aí você coloca a textura só até o 5, não tem importância as outras ficarem sem, ok? Então, ele não está aparecendo ainda porque a gente precisa ativar essa opção aqui que é a de Visible. E aí você vê que assim que eu ativei, elas já apareceram ali no meu simulador, né? Deixa eu até subir um pouco ele ali para vocês verem a minha lógica funcionando. E aí é só a gente pegar essa primeira opção, que é a Selected Option Index, que ele vai dar para a gente o valor de número da opção que está escolhida ali. Então, se ele estiver em 0, ele vai estar na primeira. Se ele estiver em 2, ele vai estar na segunda. Aí, só para recapitular, Kevin, eu quero que a terceira opção seja sem nada. Então, a gente vem na terceira opção, ó, 1, 2, 3, e deixa aqui em None. Okay? Então, a terceira opção vai ser sem nada, ok? E as outras vão estar com a imagem que a gente selecionou ali. Aí uma opção bem legal é essa Start Index, que é a opção que você quer que o usuário comece assim que ele abrir o filtro. Nem sempre a pessoa vai querer que comece da primeira. Então, se eu colocar em 4, por exemplo, ele vai começar da opção 5. E aí ele começa com a bolinha do meio selecionada. O usuário pode ir para frente ou para trás. Tá? Mas eu vou deixar em 0 aqui, que é o padrão. E está pronto o seu filtro com várias molduras aí, usando o Picker UI, né? Ou o seletor, ou os botões, como você preferir, ok? Espero que você tenha gostado do tutorial e que tenha dado certo para você. Você está vendo esse vídeo aqui, mas talvez você quisesse fazer várias molduras com um toque na tela e não com os botõezinhos. Eu gravei um tutorial disso também e ele deve estar aí em algum lugar na tela. Vai lá assistir também. Eu quero te lembrar também que tem um bloco que deixa tudo mais fácil e mais prático e agiliza muito aí, né, na hora de fazer o trabalho para os seus clientes. Se você ficou interessado nele, ele está disponível dentro do clube de membros, que tô lembrando você que o link está aí na descrição, ou você pode se tornar membro direto pelo YouTube e acessar os arquivos lá pelo Discord. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e comenta aí. Muita gente só comenta dúvida. Se você conseguiu, comenta aí se deu certo, para incentivar outras pessoas a acompanhar aqui o canal também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu? Falou! Até o próximo.